seus áudios aí, por favor, enquanto isso. Boa noite, galera aí. Boa noite a todos que estão chegando aí, que vão chegar. Mais uma live aqui no nosso canal, aqui no Sétima Visão. E seguindo a programação do canal aqui, né? Eu estou dando uma mudada aqui um pouco nos temas que nós estamos trazendo aqui na live. E estamos retomando aí aos poucos, né? Essas lives aí que a gente, muito tempo atrás aí, a gente teve alguns problemas aí e nós não conseguimos fazer muitas lives aí, consequentemente. E hoje aqui, galera, eu trouxe aqui o Denis Bofarin. Daqui a pouco ele vai se apresentar aí, daqui a pouco ele vai trazer aí as novidades, vai falar o que rola lá no canal dele, os temas, né, que ele trata lá no canal. Eu trouxe aqui também o meu colega aqui de bancada, que agora já eu falei para ele que agora eu vou fazer lives aqui só se ele estiver presente aqui comigo. O Ricardo Araújo aqui do canal Flat Earth SP. Daqui a pouco eu vou colocar o canal aí do Denis Bofarin. Para você que não é inscrito aí no canal dele, vai lá, dá uma conferida no material que ele tem lá. Eu tenho aprendido muito. É por isso que eu trouxe ele aqui, porque vale a pena mesmo conhecer o material do Denis aí. Vou apresentar também aqui deixar o link aí do canal do Ricardo, que também trata aqui desses assuntos aí da Terra plana, enfim. E essa live de hoje, assim, ela não é uma live específica, tá? Para Terra plana, mas ela é uma live aí que vai trazer alguns assuntos polêmicos aí, assuntos aí que, como diz aqui o título aqui, né? Que não revelam para nós, né? Que as pessoas aí estudam, né? A Bíblia aí, o mesmo se você faz parte de uma igreja aí, talvez você não vai ter a oportunidade de usufruir do que nós vamos aprender aqui hoje. E, como eu falei, né? Não teria outra pessoa melhor do que o meu colega aqui, Denis Bofarin, canal também que eu conheço, acompanho ele direto, aí ele sabe muito bem disso, que sempre estou por ali participando ali dos vídeos dele. E a gente aqui vai tentar aqui esclarecer o máximo, tá? Eu vou fazer perguntas para ele também, vocês que estão aí no chat também, se quiserem fazer perguntas aí dentro desses assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Só lembrando que o que nós vamos tratar aqui hoje é sobre Ezequiel primeiro ali, a visão do profeta. O que aconteceu ali, né? O que houve ali? Daqui a pouco eu já vou direcionar essa pergunta aí pro Denis aí e já vou colocar ele aí na situação. Já falei para ele isso aí. Vamos tratar aqui também a respeito do arrebatamento, né? De alguns homens da Bíblia aí, né? Como Enoque, como Elias, Moisés, enfim. E tudo isso vai ser esclarecido nessa live aqui hoje. Vai ter um estudo bacana aqui para a gente usufruir bastante aí. Então, galera, só vou cumprimentar aqui quem já chegou logo aqui, né? E já está por aqui já. Tá aqui o Z8 Verdadeiro, Mazola Mistérios também já chegou aqui. Grande abraço aí para os dois aí. E a galera que for chegando aí vai participando com a gente aí. Só lembrando, galera, que a minha imagem ela está com um pouco de delay, tá? Mas o meu áudio aí ele está em tempo real. Eu acredito que os meus colegas da bancada aqui estão me ouvindo bem, mas a minha imagem está um pouquinho com delay, tá? Mas o meu áudio aí vai dar para ouvir muito bem. Então, assim, eu vou já pedir para que eles se apresentam aqui. Vou começar pelo Denis Bofarin, tá? Vou pedir para que ele se apresente aí, falam o que ele trata lá no canal dele, quais os estudos que ele traz lá, e depois eu passo para o Ricardo aí
seguir em frente aí e a gente volta de novo aí para mim já entrar nos temas principais aí. Denis, antes de tudo, quero te agradecer aí pela presença sua aqui no canal Sétima Visão. Isso faz tempo que a gente conversou, né, sobre essa sua participação aqui no meu canal, mas devido a alguns contratempos que a gente tem aí, horário, enfim, não foi possível trazer você aqui antes. Mas eu quero falar para você que é uma satisfação, assim, enorme, um privilégio, né, de poder estar aqui trazendo você aqui no canal Sétima Visão aqui para dividir com a gente um pouco desses estudos que você traz lá no seu canal também. Quero agradecer também a presença do Ricardo, que já é companheiro aqui, né, faz parte aqui dessa interação aí comigo na bancada aqui. Então vamos lá, Denis, fica à vontade aí para você se apresentar, cumprimentar a galera e falar do seu canal aí. Fique à vontade, meu caro. Opa, liberar o microfone aqui. Boa noite a todos. Bom, é um prazer, Gilvan, estar aqui no seu canal, fazendo essa live com você hoje. É como você falou, a gente combinou por várias vezes. E assim, cara, é um prazer imenso, porque as mensagens que, como você falou, eu trago no canal, são mensagens extremamente difíceis assim de aceitar. Para quem conhece a escatologia consumada, é o que eu trago, é um dos temas do meu canal, eu trago muito sobre escatologia consumada, na verdade é o tema principal. Mas, como você sabe, Gilvão, eu trago também história, algumas coisas relacionadas à história, ao tempo antigo. Então, assim, são assuntos extremamente difíceis de aceitar. E eu vejo uma semelhança com a Terra plana, porque eu vejo muitas perseguições, sabe, várias coisas que as pessoas falam que são negacionistas, e algumas coisas é bem parecido, viu? E assim, eu vejo que lá no meu canal, esse negócio de escatologia consumada, para quem está vendo o canal do Gilvan agora, para quem for lá e dar uma conferida, eu peço que confiram, sim, não aceitem, ou não vejam, ou comecem aos pouquinhos, mas assim, que procurem entender o porquê que eu e muitas pessoas acreditam nesse tema, na escatologia consumada. Porque existem muitos estudos mesmo sobre esse tema, sobre esse fundamento. E a grande maioria das pessoas hoje em dia tem uma dificuldade enorme de aceitar esse tema. Por isso que eu falei que é até parecido com a Terra plana e que também sofre mais uma perseguição enorme, muito grande. Mas, assim, por outro lado, também é um tema que muitas passagens ali na Bíblia, a gente, quando lê, quando traz para o lado da escatologia consumada, a gente para pensar e fala, caramba, eu não acredito que isso estava escrito aí esse tempo todo e eu nunca vi. Então, assim, por outro lado, também são coisas extraordinárias. Mas, assim, como você falou, a gente vai tentar trazer um pouquinho, tentar tirar algumas dúvidas. Tem gente que vai discordar, com certeza, mas, por outro lado, também tem gente que vai ver e vai confirmar na própria escritura que realmente não era aquilo que aprendeu. Como eu frequentei igreja, a Batista, durante muitos anos, toquei no louvor, aprendi tudo que eles aprenderam, fiz teologia. Então, assim, realmente é praticamente o oposto. Então, é complicado. Assim, em questão, se alguém quiser ir lá, dar uma conferida, veja alguns vídeos que tem alguns muito polêmicos. Mas assim, eu não tenho Instagram ou Facebook, eu só tenho esse canal mesmo. Então, aí vocês vão ver um pouquinho aqui nessa live. Um pouquinho, vão ter um pouquinho de ideia só do que tem no canal, né? Então, basicamente, acho que é isso. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Gilvan. E é isso. Eu passo a palavra para você. Ok, Denis, ok. Daqui a pouco nós vamos conhecer mais aí desse trabalho seu aí, tá? Que nós vamos entrar direto nos temas aí. E Ricardo, fica à vontade aí, meu caro, para você se apresentar também. Valeu, obrigado. Muito boa noite aí, Gilvan.
Soares. Denis também, muito boa noite. É uma honra, satisfação participar, te conhecer, né, diante de uma live aqui. E dar boa noite a todos no chat que acompanham aí essa live. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, o meu canal é o Flare Up SP, trago o assunto da Terra plana. Tenho as redes sociais, Instagram, terra_plana_e_non, para quem quiser acompanhar assuntos relacionados à forma da Terra, assuntos sobre a nova ordem mundial. Sintam-se à vontade, é só conferir lá no Instagram. Enfim, esse assunto, né, que é do século XXI aí sendo muito bem discutido, e assim, não só esse assunto, mas como vários outros assuntos, então a gente procura trazer essas coisas para que tragam despertamento para as pessoas, né? Então, acho que é isso, Gilvan. Muito obrigado pelo convite aí, agradeço, e toca a live aí. Valeu, Ricardo, valeu aí. Se apresentou o Denis aí, e como o Denis já falou, né, a gente vai tratar de assuntos aqui, e é bom lembrar, assim, que a gente tem essa questão da Terra plana, que a gente sempre está buscando questionar, que a gente sempre está buscando verdades que são escondidas, e isso também está dentro de outras discussões, né? Fora da Terra plana. Isso também está dentro de outras discussões. Então, eu peço que o pessoal aí, para acompanhar essa live aí de mente aberta, tá? Se tiver perguntas, pode mandar aí, que a gente passa aqui pro Denis aqui, porque hoje aqui o estudo é ele que vai trazer. E se a gente souber responder, é claro, a gente responde. E assim, então esteja com a mente aberta aí, porque os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, com certeza você não terá a oportunidade de aprender e também ouvir em outro lugar, porque esses assuntos, com certeza em outro lugar, eles são privados, né? Eles são aí retidos para que não chegue até você. Mas como nós estamos livres, né? Aí, digamos assim, livre que eu digo de não ficar estudando coisas diretamente do sistema, a gente tem essa liberdade de fazer uma pesquisa fora, né? De fazer uma pesquisa por nossa livre, espontânea vontade, a gente acaba descobrindo coisas que talvez realmente constrange não, né? Mas choca as pessoas. Então, Denis, vamos lá, cara, para começar então a gente destrinchar esses temas aqui. Ezequiel primeiro, tá? É uma passagem muito polêmica, tá? É uma passagem aí que muitos dizem, né? Eu até falei para você que eu vou interpretar o papel de uma pessoa que ama a ufologia, né? Eu não sou ufólogo, tá, gente? Eu não acredito em extraterrestres, não acredito em alienígenas, não acredito em nada disso, tá? Não acredito porque eu nunca vi e não se tem evidências nem provas que isso possa existir, tá? Isso não tem evidência. Mas o que acontece, Denis? Eu já li, cara, muitos artigos, já vi depoimento de pessoas, e são pessoas até que acreditam no Deus Criador, pessoas que acreditam na própria Escritura Sagradas, que aquela passagem de Ezequiel primeiro ali, né? Se a gente pegar ali, que se eu não me engano vai até o 10 ali, ela fala que ali revela seres extraterrestres, né? Que ali são OVNIs, não é somente aquilo que nós vamos falar, que vou deixar para você. Mas eu quero saber de você, cara. Quero jogar logo essa bomba na sua mão aí e para que você esclareça para nós se procede isso aí ou se não, né? Ou se o próprio texto ele possa dar margem para isso, ou não existe nada disso aí, cara. Então, é com você aí. Lembrando, tá? Rapidamente aqui, Ricardo, se você tiver algum adendo para fazer, pode levantar a mão aí que a gente passa pro Denis aí. Então, é contigo, Denis. Então, vamos lá. Assim, em questão de ufologia, extraterrestre, essas coisas, cara, eu não manjo nada, nada, nada. A única coisa que eu sei, mais ou menos, é ET de Varginha, o básico que as pessoas ouvem dizer.
Então, tudo que eu estudei sobre as escrituras foi assim, em questão da história do povo, da cultura judaica, a cultura deles, né, aquele povo, o povo bíblico, não só o bíblico, como outros povos também da época. Então, assim, a visão de Ezequiel, tanto no capítulo 1 quanto até o capítulo 10, são tudo... porque Deus ele fala através de visão, e isso tá também em números. Ele fala através de visão com os profetas. E Ezequiel, ele viveu num período do cativeiro babilônico. Então ali ele tinha várias referências que era do Templo de Salomão. Esses seres se encontram estátuas muito parecidas e várias referências da cultura deles, da cultura que eles viveram. E ele traz assim, na visão, e se perceber, quando se lê, ele fala o tempo todo ali. E tal coisa era como que o quê? Ou seja, ele nunca fala que é alguma coisa. Ele sempre fala que é parecido com alguma coisa ou que parece com algo. Ou que é como o quê? Como alguma coisa que ele está trazendo ali. Então, assim, se o Gilvan quiser ler alguma passagem específica aí da Bíblia em relação a esse capítulo ou alguns dos capítulos de Ezequiel, aí eu posso até mostrar também que existem referências, tanto no livro de Apocalipse, que o apóstolo João ele viu também os mesmos seres como visão, e assim, achar referências no Templo de Salomão, nas estátuas. Se eu não me engano, no capítulo 1, verso 7, o próprio Ezequiel ele fala que eles tinham os pés como casco de bois, né, dividido em dois, e tinham era parecido como o cobre polido. Então, assim, ele traz muita referência como se fossem estátuas mesmos, que na Babilônia, quando derrubaram o Templo de Salomão pela primeira vez, então eles trouxeram muitas coisas para a Babilônia, muitos objetos, os talheres, ouro, pedras preciosas, e dentro do templo haviam 2 querubins com asas, um tocava na parede, o outro tocava no outro, e havia muitas referências desse tipo. E rodas, ele fala também sobre rodas, Ezequiel. Havia essas rodas também no templo, e tem passagens, a gente pode trazer aqui, mostrar essas passagens que estão lá. E, assim, é claro que ele traz como algo que ele já conhecia, da cultura dele. Hoje, se ele vai falar, essas rodas, hoje a gente imagina segundo o conceito que a gente tem, que a gente vê segundo a nossa cultura. Então, imagina uma roda com pneu, imagina mais ou menos isso. Só que é lógico que ele tem a referência daquela época. Então, uma roda seria mais ou menos a referência que ele tinha na época. Então, tem todas essas coisas. E lendo algumas passagens, vê nitidamente que é referente a estátuas e alguns objetos ornamentais que havia no Templo de Salomão e até antes, no Tabernáculo de Moisés também. Então, Gilvan, eu queria saber se você tem alguma pergunta aí específica ou alguma passagem que você assim, gostaria de mostrar. Uma passagem específica. Tá ok. Gente, vocês me ouvem aí? Vê a minha imagem aí? Vejo, tranquilo. Tranquilo, né? Eu tô tentando abrir aqui Ezequiel primeiro aqui para mim compartilhar aqui, porque assim, como eu falei para você, o pessoal associa muito, né? Principalmente os ufólogos ali, que aquela visão que Ezequiel teve daqueles seres ali, e principalmente naquilo que você falou das rodas, né? Das rodas ali que apareceram ali, eles associam que aquilo ali era um objeto não identificado, né? Ou como eles falam aí na sigla em inglês aí, OVNIs, né? Que aquilo ali tá claro, né? Devido à maneira que o objeto apareceu para Ezequiel, tá? Então eles aproveitam, né, esse momento aí de pegar aquela passagem e dizer que sim, que ali não era anjo, né? Porque muitos dizem que ali era anjos, né? Ali era seres. E eu não sei se você poderia explicar melhor para nós se realmente ali eram seres celestiais e
e o que eram esses seres, né? Se eram anjos, porque como você falou, depois lá em Apocalipse, esses seres também é mencionado lá, com aquelas, com cara de boi, né? Um cara de Isso. boi, cara de águia, outro com cara de homem e o outro com cara de leão, se eu não me engano. Muitos Isso dizem mesmo. que, assim, pela Bíblia, muitos dizem que isso faz referência aos 4 evangelhos, né? Os 4 evangelhos da Bíblia ali. Outros trazem outras explicações, como, por exemplo, água, fogo, vento, terra, enfim, traz essas referências, porque quando você pega, por exemplo, a questão do leão, segundo eles, isso representa os animais. Quando você pega o homem, representa a humanidade. Mas isso é só a questão da representação. Eu não estou falando o significado da simbologia, mas a representação voltada para a Bíblia, né? Pelo que eu pesquisei, né? A águia, aí também significa também a questão dos animais, e o rosto, né, do homem aí, Jesus. Até onde eu sei é isso, tá? Mas, como eu falei para você, os ufólogos, né, principalmente a ufologia, eu já vi bastante isso, eles pegam essa questão é que eu não consigo abrir aqui, eu vou ver se eu consigo abrir a passagem aqui, e eu queria te mostrar onde ele mostra, onde ele fala ali a questão do objeto, que acho que eu consegui abrir aqui, deixa eu ver. Do objeto, deixa eu ver, aqui vai. Não vai. Gente, vocês estão me vendo aí, né? Estão me vendo e estão me ouvindo, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, o que eles dizem lá? Que aquele objeto lá, as rodas de fogo lá, que acho que, se eu não me engano, houve até uma questão de um clarão, né? Algo assim semelhante, Relâmpago. relâmpago, fogo e tal. Que aquilo ali é uma questão de um fenômeno que realmente pode acontecer da manifestação de seres, né, extraterrestre, que os anjos eles não poderiam vir daquela maneira ali que apareceu para Ezequiel. E o engraçado é que Ezequiel ele vai contando, né, essa visão dele, e tem uma hora que ele fala que aqueles seres ali eles se retiraram, né, da presença dele. E o pessoal da ufologia, como eu falei, eles associam isso aí nas aparições, né, dos ETs, alienígena, eles tratam isso dessa forma. Então, isso é uma grande polêmica também, que eu já vi até, como eu falei, pessoas que leem a Bíblia ficar confuso se realmente aquilo ali trata-se literalmente só de anjos, né? Só de anjos que apareceu, ou pode ter coisas por trás. Eu, como cristão, né? Eu poderia muito bem ir nessa linha, né? De entender que é anjos, tal. Até porque eu não acredito em ETs, né? Alienígenas, essas coisas, não acredito. Então eu só deveria me empregar isso aí, a questão da aparição dos anjos. Mas, como eu falei, fica uma brecha aberta para que a gente entenda que ali pode ser que não havia anjo. Por isso, o Denis, eu não sei qual é a opinião dele, se realmente ele entende que não há dúvida, não há brecha nenhuma, está claríssimo aquela visão ali de Ezequiel, que era anjos e ponto final. Né? Que aquilo ali não poderia ser seres de outras dimensões, enfim. Não sei o que você pensa, não sei qual é a opinião do Ricardo a respeito. Beleza. Ricardo, quer falar alguma coisa, Ricardo? Não, pode complementar aí. Beleza. Então, assim, ô Gilvan, segundo o que eu estudei, né? Segundo, tanto que, como eu falei, de ufologia, essas coisas eu não estudei nada, eu não sei nada. Então, assim, segundo o que eu estudei da Bíblia e da história, ali são várias comparações. Jeremias também fala dos seres, Isaías também fala desses seres viventes, Daniel chega a dar uma pincelada também.
Então, assim, essas referências, tem várias outras referências em outros livros também, e tanto que Pedro, no capítulo 10, antes dele ir para Cornélio, ele vê um lençol descendo com vários animais. Então, assim, havia animais puros e animais impuros que eles tinham que comer, que eles podiam comer, e outros animais que eles não poderiam comer. E até você falou um negócio que está na linha ainda, está na linha de raciocínio ali, sobre o leão, que tem muitas referências também. Davi lutava com o leão, com o urso, e naquela época, na cultura deles, eles tinham uma mania de comparar com o leão, com a águia, tanto que Deus ele fala que tirou o povo do Egito em asas de águia. Então é uma vasta comparação. Se você vê do começo até o fim ali, tem muita comparação com boi. Tanto que, às vezes, boi e cordeiro também. E bezerro é uma representação dos sacrifícios também. E um animal forte. Então, tem todo esse significado. E o homem, com certeza, também o significado do homem, da criação, que é o cabeça da criação, o leão dos animais selvagens, o boi dos animais domésticos e a águia dos animais que voam. Então, é tudo representação, é sombra. E não tem só em Ezequiel. Tem vários outros livros também. E é muito comum a comparação, até porque era a cultura deles, né? Eles tinham muitos pastores que cuidavam de gado, plantações. Então, a linguagem deles eram sempre essas. Em questão de plantações, de animais. Então, tudo que eles viam era referente àquilo que eles conheciam. E tanto que, para quem conhece o Velho Testamento, sabe que de Moisés sempre teve essas referências como sombra também do que havia de vir, que era Cristo. Então, tudo que ele iria fazer tem essas referências sobre a serpente levantada no madeiro também. Tem muita referência com animais. Então, assim, minha opinião, eu não acredito que seja extraterrestre, ET, algo do tipo. E nem anjos, porque anjo também é diferente. Que nem eu falei, agora vai começar a ficar interessante. Se você vê anjos na Bíblia, a tradução de anjos é mensageiros. Oi, pode falar. Então, aí é que tá. Se não era anjos, né, que você acabou de descartar aí, se não era seres extraterrestres aí, então, o que mais poderia ser, né? Qual é a possibilidade de que ser? Porque ali, é claro, né, havia seres. Esses seres, eles não estão explicados na forma de, como que eu posso dizer, de forma abstrata. São seres que, pela a visão de Ezequiel, que ele viu, são seres que retratam realmente uma forma, né? Uma forma. Sim. Então, já que você disse que não foi nem os ETs, né? Nem o dos ufólogos, porque os ufólogos gostam desse versículo aí, e não foi os anjos, mas o que poderia ser então, cara? Uma visão referente ao fim dos tempos, que eles não poderiam entender naquele tempo, mas que viria a ser revelada só lá próximo do tempo que Jesus veio, o Messias veio. Tanto que o João escreve Apocalipse, o significado de Apocalipse, muitos ensinam que é profecia, mas não é. A tradução de Apocalipse é revelação. Então, o apóstolo João teve a revelação de todas essas visões que os profetas tiveram. Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías. Então, eram visões que nem nessas figuras também, se você reparar, tinha um firmamento em cima e um trono em cima da cabeça deles. Então, representava o trono de Deus e ali era a criação de Deus. Eles eram a criação. E onde eles iam, a roda ia atrás, representando o leste, oeste, norte, sul. Que tudo gera em torno de Deus. Tudo é Ele que quer, Ele que planejou tudo, Ele que fez a criação e Ele que comanda tudo. Então, assim, eram visões. Tanto que era muito comum também. Estevão, depois que Jesus morreu, ele teve a visão no céu de Jesus à direita do Pai. Teve muitas visões, muitas. Pedro, como eu falei, teve a do lençol e os animais. Era muito comum mesmo ter esse tipo de visão.
Dá para pegar várias passagens, vários profetas que tiveram várias visões, e algumas chegam até a ser semelhantes. Então, assim, sempre tem referência em outras passagens, em outros livros, em outros profetas. Sempre tem referência. Certo, mas tudo bem, foi uma visão. Tudo bem, foi uma visão. Mas é aí que eu falo para você, a polêmica gira em torno do que era essa visão, né? A gente precisa entender do que se tratava essa visão. É claro, né? A pessoa que é cristão, né? Que ela defende o evangelho, ela vai associar isso aí, claro, a seres celestiais. Como você mesmo diz, que esses símbolos eles são representados em várias passagens da Bíblia, né? A Bíblia ela fala muito de leão, da águia, ela fala do próprio homem, né? Mas enfim, e ela fala disso aí, mas assim, de uma forma não como visão, mas associando talvez Não, na até a verdade é questão. como visão, sim. Se você pegar sempre os primeiros versículos, eles vão falar. Tanto que Ezequiel ele fala: fui levado em uma visão, Deus me deu uma visão. Pode pegar o verso 1. Se entrar no verso 1, sempre eles começam com visão. Não, sim, interessante, visão, é como falei para você, uma visão. Mas mesmo sendo uma visão, essa visão ela teria que ter um significado, né? Como o próprio Ezequiel viu esses seres, mesmo como eu falei para você, sendo uma visão, eles têm que significar alguma coisa, né? Eles têm que significar alguma coisa, Sim. porque a propósito que o profeta viu essa visão, não foi simplesmente assim, Deus falou, não, vou trazer seres para revelar, mostrar essa visão para ele, simplesmente para, sei lá, para ele enxergar só que houve ali um seres que apareceu na frente dele. Mas eu acredito que aquilo ali trouxe uma revelação para o profeta, trouxe um ensinamento para o profeta, por isso que eu te falei que as pessoas, enquanto elas pegam, né, a parte das imagens dos animais e associam, né, a questão dos 4 evangelhos, associa também a questão ligada Ô, na. Gilvão, só posso Fica à vontade. só desmistificar algo agora? Esse negócio de Vamos lá. 4 evangelhos não existe. Não existe 4 evangelhos. Quer ver? Ó, Mateus, Marcos, Lucas e João lá que eles falam, na verdade são um evangelho, porque é o mesmo. São 4 homens que escreveram o mesmo evangelho a partir de uma visão diferente. Mas é um evangelho, não existe 4. Então, assim, é que as pessoas criam essas teorias para poder encaixar, né, justamente nessas coisas que às vezes elas não têm a explicação, que nem nos 4 seres viventes. Então, assim, não existe 4 evangelhos, existe um contado por 4 homens diferentes. Você entendeu? Então aí já descarta esse lado do evangelho. Sim, 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 sim. Pode até, realmente, pode até descartar isso aí. Deixa eu só até pegar a pergunta aqui do Victor Hugo Andrade. Ele perguntou aí, posso fazer uma pergunta? Hugo, Hugo, fica à vontade, tá? Pode fazer a pergunta aí que o Denis está aqui para responder. Eu jogo na mão dele aqui. Dentro daquilo que eu estudei, né? Sim, sim. Então, assim, até perdi o raciocínio aqui do que você estava falando, cara. Até perdi o raciocínio. Dos Você falou evangelhos, de sobre 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos. Mas o que acontece, né? Eles sempre, eu vejo sempre as pessoas tentando associar isso aí a números, porque ali apareceu 4 figuras, né? Deixa eu só até voltar aqui, deixa eu só voltar aqui novamente aqui, pra gente tentar mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Rapidinho aqui. Aqui é na base da cordinha. Aqui. Vai Da aparecer manivela? aí. Da manivela. Ó. Vou ver se eu. Ó. Aqui. Vai aparecer aí. Pra mim já apareceu, mas vai aparecer aí pro pessoal aí na tela aí. Aqui ele vai falar, né, a questão. Aqui.
Tá aqui, ó. O versículo 10. E a semelhança de seus rostos era como o rosto de um homem, rosto de um homem. E do lado direito, todos os quatro tinham rosto de leão, e do lado esquerdo, todos os quatro tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia. Foi aquilo que eu falei. O rosto de homem, o boi, leão e a águia. Esses quatro citados aí, como você falou, o pessoal tenta trazer isso para a questão de simbolizar os quatro primeiros evangelhos ali. Mas você já matou a charada aí. Você falou, não, que é um só. Né? Ali é um só. Então, você descarta isso aí, você descarta essa questão dos seus quatro evangelhos. E, como eu falei para você, só que as pessoas também associam isso à questão da natureza, da representação. O homem vai representar Cristo, né? A questão da águia vai representar a força, o leão, a bravura, o boi, na questão do leão, né? No caso aí, enfim, é o que eu estou falando para você. Vão trazer, associar isso aí tudo dentro de 4 elementos. Até aí tudo bem. Até aí você traz essas comparações e você joga dentro dessa questão de se comparar com os 4 evangelhos ou com os 4 animais representando a natureza. Só que, Denis, nós temos um problema aqui, como eu falei para você, que aqui, além de aparecer essas simbologias de homens, aparece aqui, só voltar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho em cima, que acho que é no 4, né? Só um aqui aparece... Pode falar. Não, ia falar para você ver o verso 7. Não, mas pode falar. Pode ver o que você ia ver. Então, aqui no verso 4, aqui aparece a questão de fenômenos. Eu não entendo que aqui seja simplesmente só mais uma visão. Aqui é algo que é um fenômeno, aconteceu. E aí ele fala aqui, no versículo 4, né? Isso aqui é 1:4. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, olha só, no meio dela havia uma coisa, o profeta relatando, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Esse âmbar aqui, eu fui pesquisar, é realmente um fogo flamejante mesmo, assustador, é algo assim, como eu falei para você, por isso que eles comparam isso e traz isso para a questão dos OVNIs, alienígenas, enfim, essas aparições. E não só está associado na questão das 4 figuras. O problema que nós temos aqui, como eu falei para você, é essa questão dos fenômenos, né? Vento tempestuoso, nuvem, fogo. Comparação comum, fogo. Moisés então, tinha uma coluna de fogo que acompanhava o tabernáculo. Então tem várias comparações. Que assim, o vento, você viu que ele disse que viu o vento, mas ninguém vê vento. Então assim, você vê que já é algo diferente, que não é para todas as pessoas, e sim para a pessoa específica, que ele era o profeta no caso, né? Se você pegar também Isaías... No caso aqui ele falou que vinha, né? Vinha do norte, a percepção dele vinha então, do norte. Justamente porque era uma visão, a visão tinha que ser específica para isso, né? Agora, se você vê também Isaías, tem um ser vivente também do mesmo jeito, que vai e põe uma brasa de fogo, encosta no lábio dele. Então sempre tem que o fogo, ele significa purificação também, por todas as coisas que pode passar pelo fogo. Já as que não pode passar pelo fogo, tem que passar pela água. Então sempre tem esses tipos de simbolismo, de significado. Vento, relâmpago. Jesus também disse que ele viria como um relâmpago. Então sempre tem esses significados. Correto. Então, assim, eu acredito assim que realmente ali houve
essa aparição, eu acredito que são sinais de Deus, tá? Por Deus ele falar de uma forma simples, mas de uma forma que os profetas, né, eles entendiam a, a própria mensagem de Cristo. Eu acredito que aqueles sinais realmente seria algo divino. Seria algo divino, como você citou a questão de Moisés, né? Moisés se deparava com esse tipo de sinal, então isso não era uma coisa além, né, do que Moisés ou outros profetas eles entendiam da parte de Deus. Então, assim, eu trouxe isso aqui só para realmente entender essa parte aí, mas eu vejo que, assim, é, se você for levar isso mesmo, a questão da visão da Bíblia, entender todos os significados lá atrás, que Deus já falava assim, porque Deus sempre ele falou, né? Os sinais de Deus, né, Denis? Ele sempre trouxe essa questão de vento, né? Turbilhão, fogo. Deus sempre falou assim, né? Com os profetas. E Deus poderia, sim, tratar de uma forma mais simples ali com o profeta Ezequiel? Sim, mas ele quis tratar daquela forma, né? Trazer aquela visão para Ezequiel, porque realmente entendia o significado. E é interessante que esse versículo ele tem local, ele tem data, né? Tudo isso é uma coisa que o profeta ele fez questão de contar, né? A data, o local, como aconteceu, tudo relatado ali. Então, essa é a minha opinião, tá? Baseada nisso aí. Eu entendo sim que realmente os sinais já eram, né? Como o Denis citou aí, de outros profetas que Deus falou com eles também. Então eu acho que não é nada de novidade aí para alguém associar a questão de alienígenas, OVNIs, enfim. Não sei a opinião de vocês a respeito, se é isso mesmo, enfim. Bom, se for, então a gente tem que acreditar em dragão também, porque em Apocalipse diz que tem um dragão. Então você vê que é uma representação. Ó, tem umas passagens aqui, eu gostaria de ler, Gilvan, pode ser? É pequena, é curtinha. Só para a gente ter uma ideia. Pode, se você até falar aí, eu coloco aqui, a gente põe na tela. Então, ó, tem uma em 2 Samuel 17:10. É que vai falar um pouquinho de leão, de boi, de águia. É 17:10? Isso, 2 Samuel 17:10. Vou pôr para compartilhar aqui, a gente acompanha junto aqui. Tem uma de cada animal. Tem uma não, tem várias, né? Mas escolhi uma, senão... Você pode ler umas duas aí, só pra gente entender que realmente isso já vinha falado. Quer que eu leia isso? Quer que eu leia uma de cada um só para... Pode ler. Mais rápido. Enquanto a manivela gira aqui, você pode ler. Fala assim, ó. Então até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que o teu pai é herói, e que homens valentes são que os que estão com ele. Então você vê que pra gente não tem muito significado. Como que o coração daquele... Se estiver ouvindo barulho, meu gato tá miando aqui. Viu? Então, como é que o coração daqueles homens era como o coração de leão? Hoje a gente não conhece direito o coração de leão, mas eles conheciam porque eles habituavam com leões. Davi mesmo, os leões vinham pegar as ovelhas dele e ele lutava com o leão, com o urso. Então era a cultura deles, entendeu? Então essas visões foi segundo a cultura deles. Eles entendiam isso. Quer ver? Vou ler uma do boi aqui, uma rapidinho também. Está em Números, capítulo 24, versículo 8, para quem quiser anotar e depois ler. Fala assim, ó. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos.
e com as suas setas os atravessará. Então você vê que o boi aqui ele já usou força para a gente, quem tem fazenda, quem cria de gado, entende um pouco mais que a gente que é da cidade grande. A gente não tem muita habitualidade assim com esses animais. Então a gente não entende. Quer ver da águia? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49 e o 50. Diz assim, ó. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia. Nação cuja língua não entenderás, nação feroz, de rosto que não respeitará ao velho, e nem se apiedará do moço. Então você vê que ele compara a águia que vai vir de longe como um voo impetuoso. Assim, é aquele negócio. Pra gente fica meio estranho. Só que ele sabe que quando a águia ela caça, é assim que ela vem. Porque ela enxerga de longe, né? Então ela vê a presa de longe e ela vem de um jeito que fica difícil a presa escapar. Então sempre tem a cultura deles. Eles estavam inteirados assim da visão que eles estavam vendo. Era segundo o que eles já entendiam. Por isso que às vezes é difícil da gente entender. E assim, deixa eu ver se tem outra aqui, ó, só o finalzinho, 2 Samuel 1:23, fala assim, ó. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram, eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes do que os leões. Então, se você for ler assim todo o Velho Testamento, sempre tem uma referência em outro livro, com outro profeta. Então, assim, é isso que eu busco quando eu estudo. Todas as rodas, se você quiser, tem a passagem também ali, que as rodas tinha no Templo de Salomão também, junto com os querubins, serafins. Então, assim, essa das rodas eu não sabia, que tinha outras referências. Tá onde mesmo? Oi? Quer ver? Deixa eu pegar ela aqui, ó. Ó, vou ler aqui rapidinho, uma passagenzinha curta. Das rodas Primeira estão Reis. aonde? Quer ver? 1 Reis, capítulo 7, versículo 27. Se você quiser pôr aí também. Eu já vou ler aqui, mas se você quiser. 1 Reis 7, versículo 27 ao 30. Diz assim, ó. Fez também de bronze 10 suportes. Cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. E eram de seguinte modo. Tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais haviam leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e debaixo dos leões e dos bois. Haviam festões pendentes, tinham cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. Então, assim, eu só li essa passagem, mas interessante seria se ler desde o verso 1, para poder entender, né? Que aí está falando referente às coisas que haviam no Templo de Salomão. É 7:27? Isso, só que aí ele vai falar dos bois, leões, e o da roda está no verso 30 já. Mas só interessante aqui, deixa eu aumentar aqui, para o pessoal entender aqui, que realmente a Bíblia vem trazendo referências na questão aí de... O Denis leu esse versículo aqui, né, de carrinhos de bronze. Deixa eu só... Rodas de ouro, onde você leu? Isso, rodas de bronze. Aqui, ó. Vai tá no 30. Vai estar no 30. Deixa eu ver o 30. Isso, no verso 30. 30. Deixa eu só passar aí você aqui. vê que nessa mesma passagem já tem leões e bois e os querubins. Você vê que é uma referência já. Você vê que não está fora. Então assim, não é nada de se espantar, né, aquelas figuras ou formas que Ezequiel viu ali, né? Porque se for para você associar isso, né, a questão de aparição de extraterrestres, alienígenas, então a Bíblia então tá toda escrita com essas coisas, né? Praticamente. Porque aquilo que eu falei para você, não adianta você pegar aquela passagem ali, realmente,
a passagem de Ezequiel, ela traz essa questão mesmo de você dar margem, né? Só que não pode, né? Você não, deixa eu tentar achar aqui o 30 aqui, mas eu acho que não vai aparecer, não. Enfim, voltando aqui. Não, é que assim, ô, Você não Gilvan, pode. eu penso assim, a pessoa tem que ter mente aberta. Se ela acredita em alienígena, não, beleza, é uma opção. Então vamos fazer assim, vamos ler. Tem outras referências? Tem, vamos em outros livros? Vamos. Ah, peraí, então olha o que, que é. Então isso não dá margem para que seja extraterrestre. Então, peraí, vamos descartar essa. Vamos para a próxima opção. E assim, até chegar naquela que faz mais sentido, entendeu? É assim que eu gosto de estudar. Perfeito. Ricardo, alguma pergunta, alguma dúvida aí, algum adendo? Senão eu Não, passo para não, a tô só. próxima aí. Pode passar o próximo, estou aprendendo aqui. Tá, ok, então. Então beleza, Eu, Denis. É, já, já que você falou uma coisa aí muito interessante, nesses estudos seus, aí é que tá, nesse estudo seu que eu acompanho, o que é mais interessante é que você traz, né, os versículos. O importante dos seus estudos é isso, que você traz, a cada, sei lá, a cada 2 palavras que você fala, você traz 10 versículos. Isso é que é o Isso. interessante. Eu já vi muita gente falar sobre Adão, falar sobre Moisés, né? Tem gente que tem estudos aí sobre Adão. Não é bem um estudo voltado para a Bíblia, mas a pessoa acaba assim, ela mesmo criando uma teoria ou ela criando uma história, né? Ela cria um enredo para Adão, por exemplo. Ela cria um Isso. enredo para Moisés, ela cria um enredo para Jesus Cristo, né, para Cristo, assim como as pessoas dizem, ou quem chama Messias, enfim. É, e elas não provam, né? Elas não apresentam versículos. Né? Eu conheço pessoas que trazem né, essa questão de. Isso é um perigo, realmente isso é um perigo, porque a pessoa fala, ela conta uma história, parece até bonita tal, mas ela não apresenta os versículos. E uma coisa interessante que eu acho nos seus estudos, aí é que tá, como eu falei, porque você traz as passagens, você traz as referências. Agora, é claro, elas têm que ser estudadas de forma Isso. cuidadosa, elas têm que ser estudadas de forma assim, com bastante pesquisas para você entender. Porque o que foi apresentado, né, o que nos foi apresentado, é aqui que nós vamos entrar aqui no próximo tema, que quando eu fiz um vídeo lá, a questão desse mesmo tema de Ezequiel primeiro, eu falei lá a questão do arrebatamento do profeta Elias e do profeta Enoque. E você foi lá, me deu um puxão de orelha e eu achei assim, não, o Denis está trazendo uma história que ele inventou, né, que ele criou. Mas depois eu acompanhei os seus estudos e vi que você tem versículos e versículos. Eu já vou preparar aqui, tá? Já vou deixar aqui preparado para a gente entrar nessa parte aí. Você tem versículos e versículos explicando essa situação aí do arrebatamento desses dois profetas. Então, assim, eu vou mostrar aqui e eu quero que você fale um pouquinho aí a respeito desse estudo seu a respeito do arrebatamento, porque aqui eu acho que aqui que o bicho vai pegar mesmo, tá? Então, eu só vou aqui compartilhar para você já entrar aqui, tá? E explicar. Beleza. Me esquenta não, quando você fala nós, assim, pode me incluir também, que eu, como eu falei, frequentei a igreja durante anos, toquei no louvor, então tudo que você aprendeu, eu aprendi também. Só que aí é que assim, eu aprendi pelos outros, eu deixei que os outros estudassem e trouxessem. Aí eu ouvi e aprendi o que ensinaram. Mas aí depois não, eu mesmo comecei a estudar, ir atrás, e aí eu vi que era um pouco diferente. Pois é, realmente, se você não for atrás das informações, né, se você não enxergar com outra ótica, provavelmente você não vai sair da mesmice, né, você não vai descobrir aquilo que deve descobrir. Tá abrindo aqui já vai apresentar aqui, então, deixa eu pegar aqui.
Acho que foi. Então tá aqui, Denis. Começa aqui, né? Onde? No verso 1? A questão Se você quiser já assim, ir mais para baixo lá para quando ele é arrebatado, que aí a gente pode voltar aí depois. É que assim, aí no verso 1, ele já foi avisado que ele ia ser arrebatado. Ele já foi avisado muito antes. Você entendeu? E aí tá aí, ó. Pode ler aí que tá aí já no verso 1. O Gilvan, acho que o seu áudio está sem áudio. Tá aqui, é isso. Eu só queria que você falasse a partir de onde você vai ler aqui, para a gente acompanhar. Não, se você quiser, pega uma passagem específica. Era melhor pegar aquela passagem que ele foi arrebatado já. Porque assim, a gente aprendeu... Aonde que tá? Se eu não me engano, perto do verso 17. Deixa eu ver se eu acho aqui também. 17. É de Reis também? Em qual que você tá aí? Não, tô seguindo aqui o... Não, isso é do mesmo aí. Isso é desse mesmo aí. Tá. É o 16 tá aqui. O do 9, ou do 9. Quiser ir do 9 ali, ó. O verso 11 já começa já. O verso 11 já começa falando que a carruagem de fogo... E aqui. Aqui. Agora que a gente vai descobrir. A partir daqui, um pouquinho, então. do 11. Isso, do 11. Volta um pouquinho, no 11. Calma aí que vai aparecer aí. Aí, o 11. Quer ver, ó? Consegue ler aí pra gente? Indo eles andando, subiu... Você quer que eu leio aqui ou você tá com... Você pode Não, eu tô ler aí? tá com o estudo ali, mas é que fica pequenininho para mim aqui na tela. Você quer que eu leia daqui já? Bom, aqui, aqui é só para o pessoal acompanhar. Ah, tá. Não, eu vou ler aqui então. Só, começando aqui no 11, ó, ele fala assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha só, vamos parar um pouquinho aqui então, que assim, eu não sei vocês, mas eu já ouvi muitos falar que Elias ele foi arrebatado no céu por esses carros de fogo. Mas não foi. O carro de fogo apenas separou Eliseu e Elias. E aí Elias subiu com o redemoinho para o céu. Não foi com o carro de fogo. Você está vendo como aqui, ó, já a gente lendo já vê outra coisa totalmente diferente? E tudo porque a gente não tem costume de conferir como é que foi. E aí, se continuar lendo essa passagem, vai ver que o redemoinho levou ele para um dos montes ou dos vales ali próximo. E aí o manto de Elias ele cai. Eliseu pega o manto de Elias. E esse momento é o momento, então, que o ministério de Elias passa para Eliseu. Justamente isso mesmo, Denis. Tô aqui. Então, aí eles tinham 50 discípulos, os dois. Eles pedem para Eliseu para ir atrás de Elias, nos montes e nos vales lá. Mas aí ele fala que não. Você pode continuar lendo que ele vai falar isso aí. Então é bem diferente do que a gente aprendeu. Eu toda a vida eu aprendi da seguinte maneira, né? Que os dois únicos homens que subiu ao céu em vida, né? Não passou pela morte, além de Cristo, né? Mas não, Cristo também morreu, né? Teve que morrer também. Mas enfim, foi Enoque e Elias, né? Nessa questão aí. Só que tem um porém, né? Aí já é uma coisa que eu li, porque ele fala que foi Elias ou foi Moisés que foi transladado? A palavra transladado, ela é empregada... A transladação foi Enoque. Enoque foi transladado então, para não ver a morte. Exatamente. Aí eu estava lendo, né,
algumas outras interpretações, e a palavra transladado no dicionário, ela não é arrebatamento. Ela não se trata de É arrebatamento. parecido, mas é tomada à força, né? É tirado de um lugar para outro, só que à força. Um pouquinho diferente de arrebatado. Sim, é como se você tivesse tirado algo de um lugar e passado para um outro lugar. Mas não Isso. deixa de ser levado, né, Ju? Sim, mas aí é que tá. É um muito arrebatamento. diferente. O arrebatamento é muito diferente, porque quando você pensa em arrebatamento, né? Arrebatamento é levar. Mas Não. para onde, né? Mas para onde? Quando você pensa em arrebatamento, Pro você céu. vai pensar o quê? Pro céu. É isso, É. aí é que tá. Então, assim, como o Denis Filipe, em falou. Atos, foi arrebatado de uma cidade para outra, depois que batizou o eunuco. Atos foi arrebatado de É. uma cidade para outra. E não foi para o É, céu. Isso. Filipe, não foi para o céu. Filipe foi, Mas depois que ele batizou o eunuco, ele foi arrebatado de uma cidade para outra. Mas Pois o é, Denis, então. por exemplo, depois a gente até volta aqui, porque tem um versículo aqui que esse realmente provaria de uma vez por toda que Elias, no caso, Elias não foi arrebatado. Eu acho que você até sabe esse Não, versículo aí. arrebatado ele foi, né? É que assim, ele não foi lá para o céu, para o trono de Deus, lá, né? Ele foi arrebatado para um outro Para lugar. outro lugar, exato. Isso. Foi E levado, aí né? eu acho Tá, mas, é, tá, mas a eu palavra acho que o que arrebata. você vai falar é pode falar, pode A falar. palavra arrebatamento no Novo Testamento, ela quer dizer o quê? No Novo Testamento é o mesmo que é o mesmo. É tirar de um lugar para outro. É. Não importa se é para o céu ou se não é para o céu. Então, peraí. Quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, então ele não vai levar a igreja para o céu, então. Aí sim, para o céu. Não. Não, porque carne e sangue não entra no reino de Deus, está escrito. O apóstolo Não, mas Paulo ele fala. O que vai ser arrebatado é o espírito. é o Espírito. Não, calma aí, Então, calma mas aí. quando a gente Calma morre, aí. quando a gente Calma aí, morre, o espírito é arrebatado para o céu. Calma aí. Eu vou procurar a passagem aqui de novo, mas é a passagem onde diz lá que Cristo vai vir arrebatar a sua igreja e Não existe levá-la. Peraí, essa Não. frase não existe na Bíblia. Não. Eu vou abrir aqui de novo onde que fala aqui a Não, mas respeito pode. disso aí. Isso, pode Aí, mandar lá. isso. Aí fala que nós seremos transformados, né? Deixa eu lembrar a palavra agora. Nós seremos transformados. Eu vou lembrar a palavra aqui agora, a palavrinha difícil. Que você vai passar por esse. Não é isso. Também não. Você vai passar por esse processo e você vai assim poder entrar no céu. Eu vou procurar aqui, mas enquanto isso. Espírito, né? Enquanto Isso isso eu o queria. espírito. Que é o mundo espiritual que a gente vai viver, né? E não pode ser em carne, né? E sangue, né? E osso. Não. É isso? É isso que você quer dizer? Exatamente. Ó, eu vou procurar então, aqui. Haverá uma transformação, né? Agora sim, Ricardo me lembrou. A verdade é assim, que Cristo vai nos tornar incorruptível, né? Vai nos tornar incorruptíveis. Ou seja, em um outro corpo, que se o Denis puder me ajudar aí, que seria um corpo santo, né? Livre de todas as máculas, né? Livre do pecado. Livre do pecado. Isso. Porque aquilo que eu falei para você, quando a gente pensa em arrebatamento da igreja, quando a gente pensa em arrebatamento da igreja, logo nós pensamos que Cristo vai descer, vai pegar a igreja, os seus escolhidos, e vai levar para o céu. Mas, é claro, né? Não nesse corpo. Não nesse corpo Exato. aqui. Num corpo incorruptível, né? Sem passar pela morte. Então, não sei se é assim que a Bíblia diz, né? Não é isso? Não. Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele fala que existe um corpo de carne, que é o que a gente vive aqui, e um corpo de espírito.
Então, toda carne tem um tipo de corpo. Os animais têm um tipo, os homens terrestres têm outro, que é representado Adão, e os homens que estão em Cristo, que é o Espírito, que recebe depois que crê em Cristo, já tem um outro corpo. É esse corpo do Espírito que vai. Não, a carne a gente deixa, porque o pecado foi condenado na carne. Antes da cruz, o Espírito ele não vivia eternamente. Depois da cruz, ele já vive. É quando ele deixa esse tabernáculo de carne. Não, tudo bem, Assim, tudo bem, mas quando Cristo vier buscar os seus escolhidos, né? Essa palavra aí, buscar os seus escolhidos. Ele não, ele vai levar os seus escolhidos para o céu. Só o Espírito? Como que é? Então, eu vou te falar na linha que eu estudei na escatologia consumada. Que nem quando ele fala que o Filho do Homem ele vai buscar os escolhidos, na verdade, os escolhidos não é a igreja. É os apóstolos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso está lá em Mateus capítulo 19. Para julgar as 12 tribos de Israel. Entendi. Então, não seria então a igreja, não seria no caso a igreja, seria aí isso é exclusivo para os apóstolos. Que seria o julgamento de Israel, daquele povo. Porque aquele que está em Cristo não entra em juízo, não vai ser julgado. Está escrito aqui em João. Em João e o apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele também fala: aquele que está em Cristo não é julgado, não entra em julgamento. Então é as 12 tribos de Israel que vão ser julgadas. Ou seja, eu sei que está fora, mas tem algumas passagens aqui. Se você quiser que eu leia. Não, o estudo aí é você que tem que tirar, vai ter que tirar nossas dúvidas aqui, como eu falei, eu vou perguntando aqui as Não, dúvidas. pode perguntar. Não, então é assim, para mim não, para não ficar só no que eu falo, entendeu? Para mim mostrar que realmente está escrito. Senão Não, aí fica ler. naquela, eu falo, aí tem. Se quiser, Pode eu ler. leio alguns aqui, tem bastante, mas quer ver? Eu vou Pode ler ler alguns pelo menos para confirmar. Pode ler e explicar para nós o porquê não é possível essa questão desse arrebatamento aí do Novo Testamento, né? E nós vamos ter que voltar lá para o Velho Testamento também a respeito do arrebatamento de Elias e Enoque, né? Porque, como eu falei, a igreja ensina que esses dois homens, eles foram para o céu, né? Arrebatados. Deus tomou, né? Inclusive, acho que a expressão que usa lá na narrativa é Deus tomou para si Enoque. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si ele. Então, o caso é foi você em carne e osso, né? E foi em carne e osso. Não, então, a Bíblia não fala que foi em carne e osso. E assim, detalhe, 5 anos depois do arrebatamento de Elias, ele envia uma carta para o rei. Acho que é isso, é 5 anos depois. Pois é. É aí que eu queria entrar. Acho que é 2 Crônicas 21:2, é 22:2, né? Nem sei se você colocou aqui nos seus estudos esse versículo. Nem sei. Vou dar uma procurada aqui. Se você colocou. 2 Crônicas 21:12. Isso, é isso mesmo. É esse mesmo. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito assim: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, o teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Então essa carta chegou do profeta Isaías para o filho de Josafá. Só que o arrebatamento de Elias aconteceu ainda quando Josafá estava vivo. E isso a gente também pode comprovar, porque o Josafá, ele foi consultar Eliseu. Quando Elias foi arrebatado, Eliseu pegou o manto de Elias e assim ficou com o ministério dele. Então, o Josafá, junto com mais 2 reis, está sem áudio. Aí Josafá, junto com mais 2 reis, foi consultar Elias.
Sim, mas então, aí já dá para entender que realmente não houve arrebatamento, porque como uma pessoa que foi arrebatada para o céu vai mandar uma carta posteriormente, Então. É muita. sendo, sendo Não, não, que, ele não foi sendo que, arrebatado lá para o céu, né? Ele foi arrebatado de um não, lugar para outro. sim, Denis, mas aí é que tá, por isso você já está confirmando. Eu só estou trazendo o versículo que o próprio versículo já desmente essa questão, que ele Ah, não foi arrebatado, porque realmente, se ele fosse arrebatado, não teria como posteriormente essa carta chegar no filho de Josafá? isso, no filho de No Josafá. filho de Que ele Josafá. reinou, né? Não faz sentido. Porque senão aí, Só se quem ele que teria mandou do que. céu, né? Não tem sentido. Porque aí também, quem teria encarregado de fazer isso? Poderia ser Josué. Ué, Josué não estava vivo? Então, e ali é bem claro, né? Chegou à mão uma carta do profeta, ainda diz assim, profeta Elias. Está em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12. Pois é, esse versículo aí é que, assim, ele realmente ele pode clarear, né, a ideia que nós temos, que eu aprendi, por exemplo, da igreja, nos estudos, da igreja, que os dois homens que foram para o céu vivos, né? Foi Enoque e Elias. Inclusive tem aquele versículo lá do Novo Testamento, se eu não me engano está em Lucas ou em Marcos, que Jesus declara que ele, ele, ele é o único, né, que subiu ao céu e não morreu, alguma coisa assim, Ah, tá. Não, é né? em João 3:11. Que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. Pois é, aí é que tá. João capítulo 3, versículo 11 e 12. Isso mesmo, exatamente, isso mesmo. Jesus declarando aí que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu de Senão lá, que aquele que foi de lá ele. desceu. Então, Uhum. assim, outra maneira de você pegar o versículo e desmentir essa questão que Elias e, e Enoque subiu ao céu, senão Cristo não viria falar isso no Novo Testamento, você não acha? Só se ele fosse mentiroso, né? E aí não procede. Mentira É. nenhuma procede da verdade. Aí fica uma dúvida. Então, o que aconteceu com Enoque? Quer ver a passagem de Bem, Enoque? bem, eu quero saber, né? Nós queremos Arrebatado. saber. Você aí que vai. Arrebatado foi levado. É A você que tem passagem de os. Enoque está lá em Hebreus 11, versículo 5. Está escrito assim, ó. Deixa Pela eu ver se eu fé, Enoque... consigo. Quer ler aí? Pode pôr. Hebreus 5, Hebreus capítulo 11, versículo 5. Deixa eu ver se eu rodo a manivela aqui, eu acho. É, vou ver aqui. Vamos lá. Denis, pode ir lendo aí. Pode lendo aqui, que daqui a pouco aparece aqui. Tá, né? Eu vou ler o versículo 5 aqui, ó. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Esse é o verso 5. Certo. E isso tá aqui. Já vai abrir aqui, nós vamos ver. A gente ler com calma aqui. Vai abrir aí. Vai abrir e a gente vai ler isso aí. Então aqui a palavra, de novo, ela vem usar a questão do transladado, né? Isso agora é transladado, agora não é arrebatado. Não é Que é arrebatado. quase a mesma coisa. Transladado é arrancar, mudar de lugar, né? Levar de um lugar para o Aí, outro. Isso, É mas levar a de um lugar força, pro né? aí, ó. Pela fé,
Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado. Aí é que tá. Tá, beleza, não foi achado. Porque Deus o transladara, ou transladara, né? Visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho que agradou a Deus. Agora, Denis, eu quero perguntar para você o seguinte: por que motivo Deus tem alguma passagem que explica por que Deus retirou, no caso aqui, o profeta Enoque de um lugar e colocou para outro lugar? Tem alguma passagem que explica o motivo disso aí? Então, essa palavrinha ela é bem interessante aí, que ele não foi achado. Ou seja, ele não foi achado por causa do testemunho de Deus. Algumas pessoas perseguiram ele e queriam matar ele. Então Deus tirou ele de um lugar para outro para que ele não fosse achado. Transladar a ele, né? E aí, se você consegue colocar lá no verso 13, só que aí não vai falar só, porque assim, aí não vai falar só de Enoque, né? Vai falar de outros também. Vai falar de Noé, vai falar de Abraão, vai falar de alguns também. E aí, no verso 13, vai dar a resposta do que aconteceu com todos eles. Hebreus 11, 13. Tá, deixa eu tentar colocar aqui. Vamos lá. Vou girar mais a manivela aqui mais rápida. É que assim, por ser live, a gente vai pegar os picados, né? Mas seria interessante que as pessoas, quem está assistindo, quem acompanha, lesse inteiro, lesse o capítulo inteiro, anotasse se possível, porque como é picado, aí é como se a gente pudesse montar uma outra história, né? Mas aí é só ler o capítulo inteiro que vai ver que realmente é isso, a gente não está montando uma outra história. Inclusive eu já vou aproveitar aqui que você falou aí para ler, eu queria só pedir para a galera, vai lá dar uma olhada lá no canal do Denis Bofarin, que aqui é uma live, como ele falou, né? Mas lá ele tem todo um estudo montado lá, perfeito, com um entendimento melhor. Como eu falei, o Denis não trabalha com achismo, né? A cada 2 palavras que ele fala, ele manda aí 10 versículos aí da Bíblia. Eu acho isso sensacional, tá? Eu já vi muita gente aí trazer estudos e a pessoa ela cria, né? Como eu falei, uma teoria sobre Adão, sobre até o próprio Enoque, sobre Sansão, mas em momento algum apresenta pelo menos o versículo e fala, não, gente, eu peguei esse versículo aqui, estudei e interpretei de uma forma mais correta. Eu não vejo a pessoa fazendo isso, né? E no seu caso, não. No seu caso, você tem esse cuidado aí. Então, assim, eu vou pedir pro pessoal dar lá uma olhada no seu canal lá, nesses estudos seu aí, abrindo aqui já, Denis, vai abrir aqui. Nesses estudos seu aí para ficar melhor aí pro entendimento. Passar aqui rapidinho no chat, Denis, já a gente vai lá e dá uma lida lá no que você falou. Deixa eu cumprimentar esse pessoal aqui, o Pablo Boneggers. Pablo Boneggers, grande colega aí, sempre tá por aí pelas lives. Deixa eu ver mais quem é aqui. Dá uma olhada aqui rapidinho. O Ismael, desenhista, também apareceu por aqui. O Grilo MTB, grande abraço, Grilo MTB. Filosofia Plana. Filosofia Plana? Filosofia Plana, nosso querido amigo Rodrigo aí. Eu acho que o negócio aqui não vai, tá? Tá rodando aqui igual um redemoinho aqui, mas deixa eu ver aqui, acho que tá quase abrindo aqui. Ter paciência hoje, tá, pessoal, nessa live aqui. Essa live, ela deveria ser a live de Jó. Deveria ser a live de Jó. Mas, ô Denis, então assim, opa, deixa eu ver aqui. Abriu aqui, Denis. Vamos tentar ler aqui. Vai aparecer aí na tela aí daqui a pouco. É por causa do delay, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não vai aparecer aí, tá? Pra mim apareceu aqui, mas
Não vai aparecer. Mas enfim, Denis, então é o seguinte, a gente pode então dizer que versículos, né, passagens para entender que realmente não houve essa questão de arrebatamento, tanto de Elias quanto de Enoque, não falta, né? Não, não falta. Ó, eu tô com a passagem aqui, se você quiser que eu leia o verso 13. Por favor. Então, o verso 13 fala assim, mas lembra o pessoal de você ler tudo, ler desde o 1 até o 13, aí vai falar de alguns personagens, e aí no 13 vai falar assim, ó, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então fala assim, todos estes morreram na fé. E logo no primeiro versículo lá nós vemos que ali inclui Enoque. Enoque, Abraão, Noé, todos estes morreram na fé. E outros ainda, vai falar de Moisés também e alguns outros. Tá, então esse morreu na fé aí não tem nada a ver com a questão do arrebatamento aí, né? Não, é que ali literalmente mesmo morreu, né? Morreu crendo em Deus. E assim, eles eram perseguidos justamente por causa disso, por crer em Deus. Até naquele tempo havia já um certo tipo de perseguição. Certo. O estudo seu aqui, que você me passou aqui, tá? Tem algum ponto aqui específico que você queria tocar mais aqui, falar um pouco aqui a respeito? Eu tinha duas passagens que seria bom, né? Ver o momento em que Eliseu, ele foi consultado por Josafá e depois a morte de Josafá, que é justamente as duas passagens antes da carta de Elias, para confirmar mesmo, para ver que não é assim uma história que a gente está criando uma outra história. Não, realmente. Josafá ele morreu, depois o filho dele herdou o trono, começou a reinar. E aí essa carta veio para o filho dele depois, né? Então Josafá, ele chega a consultar Eliseu, depois do arrebatamento de Elias. Tá, você saberia mais ou menos aonde que tá aqui? Acho que aqui já... Aqui, ó. Está em Pode 2 ler aí. Reis 3:9. Pode ler? Aqui, pode ler que eu já coloquei aqui já. 2 Reis 3:9. Partiram o rei de Israel e o rei de Judá. Quando as pessoas forem estudar, é bom reparar no nome dos reis. Aqui, ó, partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, olha só, o Josafá que perguntou aqui, né? Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu. Ou seja, se aqui está Eliseu, quer dizer que foi depois do arrebatamento de Elias. E ele passou o manto para Eliseu, filho de Safete, que deitava água sobre as mãos de Elias. Olha lá, ele deitava água sobre as mãos de Elias. Então, o ministério de Elias havia passado para Eliseu. E aí foi quando Josafá ele consultou Eliseu. E, se eu não me engano, deixa eu ver, em 2 Reis 3:1 vai falar da morte de Josafá. O 3:1 é esse aqui. O 3:1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Deixa eu ver, não, aí não falou da morte dele, né? Ah, não, 2 Crônicas 21:1. 2 Crônicas 21:1 fala da morte dele, ó. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles.
na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E aí vai ser esse momento que a carta de Elias vai chegar para o filho de Josafá. Sim, que é aquela parte lá onde mostra que realmente não tinha nada a ver que Elias tinha sido levado para o céu, como nós Isso, é falamos lá aí, porque não teria como ele escrever uma carta lá do céu e essa carta chegar na mão de Jorão. Jorão, né? Isso, Jeorão. Georão, não Jeorão. teria como, né? Não teria como essa carta chegar. E mesmo assim, é, não faz sentido porque tinha Josué, né? Tinha Josué no caso aí. E Eliseu, Então, né? aliás, Eliseu, melhor dizendo, né? Não é Josué não, Eliseu, né? Porque a capa de Elias foi passada para Eliseu, então Eliseu era o Isso, representante, não é isso? exatamente. Representante, então não havia necessidade, caso, né? Suponhamos que Eliseu não, Elias fosse arrebatado aos céus, porque também uma outra coisa, Denis, a Bíblia ela fala de vários céus, né? Aqueles céus do apóstolo Paulo lá. Eu fico pensando também se caso o Elias e Moisés, Elias e Enoque, eles não foram para alguma região, né, dessa, no céu, desse céu. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo ele cita 3 céus, O né? terceiro céu, isso. Ele foi levado até o terceiro céu. Terceiro céu. E isso. Mas é claro, aí Paulo foi levado em espírito, tá? Não é isso? Levado em espírito. Isso, foi o Espírito. Assim O como João espírito. também em Apocalipse. Quem foi o É, Espírito. foi o espírito. Mas aí, no caso, João foi no céu do Criador, de Deus, né? O João foi no céu porque ele viu lá Isso. Ele a- a- teve a. o, o, va- o varão, né, com vestes, né, branca e tal, toda aquela descrição lá. Foi nesse céu aí. O apóstolo Paulo foi no terceiro céu, né? Então, assim, eu fico pensando que as pessoas entendem, né, que esse arrebatamento de, de Elias, suposto, né, arrebatamento aí de Elias e, Em e Enoque. Enoque, eles, a palavra diz que foi arrebatado aos céus, que a palavra fala arrebatado aos céus, não é isso? Fala que ele foi levado num redemoinho para o céu, né? Para o céu. Então, aí é que tá. As pessoas entendem, né, que por falar em céu, é a mesma coisa perguntar o Ricardo aí, quando você entende falar de céu, né? Foi para o céu. O que você entende? Que foi ali a 100 quilômetros de altura? O que você entende? O mais engraçado é que você tem essa narrativa, né, de observar uma questão que se você tirou um S, né, da palavra, você já tem um outro entendimento. Então, tem o análise de um céu ou tem análise de vários céus, né? E a gente sabe que tem vários céus, então a gente não sabe se você tem só a palavra céu, ele foi levado ao céu, aí você fica sem entender para qual lugar exatamente ele foi levado, né? Se você tem a descrição de vários céus, ele foi levado aos céus, aí você já imagina que pode ser um dos céus, entendeu? Então fica meio que confuso, né? Eu tô meio perdido nessa. Um foi levado em espírito, o outro não é levado em carne e osso, ou parece ser levado em carne e osso, né? Como Enoque ou Elias, não fala que eles são levados em espírito. E aí outros são levados ao céu ou aos céus. Aí fica meio difícil, né, da gente analisar o contexto, né? É igual a questão do Ezequiel. De você. Ô, Gilvan, tem uma outra passagem que mostra que isso era muito comum lá. Pode ler aqui? Pode ler, só fala para mim onde que é. Está em 1 Reis 18, versículo 11. 11 e 12.
E justamente era com Beleza, pode Elias, ler uma aí. passagem de Elias. Isso bem antes do arrebatamento, né, dele lá. Diz assim, ó, 1 Reis 18:11, fala assim: agora tu dizes, vai dizer a teu senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então, essa passagem ela é bem antes do arrebatamento dele. É um servo do rei que vai ter com Elias e ele tem medo que o espírito leve a Elias para um outro lugar que ele não conhece. Porque o profeta ele era muito importante para o povo ali naquela época. O povo consultava, o rei principalmente, né? O rei consultava o profeta. E às vezes, e isso era comum, o espírito levava o profeta para um outro lugar, justamente para os reis não consultar o profeta. Porque o rei já estava num caminho errado e Deus já não era mais com esse rei. Então, assim, isso era muito comum. Então, assim, realmente existe essa confusão, então, dessa questão dos céus, né? De você ir até um certo local que Deus permita que um humano vai, né? Então, assim, tem essa confusão. E isso não só está dizendo. Porque eu li, eu não sei onde eu li, Denis, eu vi uma lista realmente de pessoas que as passagens bíblicas elas dizem que. Ela diz, né, que essas pessoas foram aos céus. Por isso que eu estou falando para você que eu acredito que esses céus aí sejam os céus que o apóstolo Paulo ele falou, né? Mas não o céu, né, onde a Bíblia descreve que está Cristo, né? Não o céu que está Cristo. Mas eu acredito que são estágios, né? Assim, eu vou trazer uma, uma comparação agora, isso para dentro da Terra plana, né? No modelo aqui que a gente discute bastante, né? A gente sempre divide ali, né? A questão de você até você chegar ao domo celestial, ele tem ali uns estágios, né? Digamos assim, na Terra plana. Isso não só na Terra plana, né? Mas enfim, no estudo até da própria ciência aí do globo, e você tem ali as camadas atmosféricas, né, onde cada uma tem um comportamento diferente aí, né? Cada uma tem um lugar específico para a questão das máquinas, né, dos seres humanos, como por exemplo, um avião ele não consegue sobrevoar a estratosfera, né? A estratosfera. Ele não consegue. Lá você tem que ter um outro tipo de avião, um caça, por exemplo, um balão estratosférico, né? A partir daí você já tem outras máquinas que circulam nesse ambiente. Então eu acredito que realmente assim Deus ele pode falar céus, porque a Bíblia ela fala de o céu das aves, né? Se eu não me engano, a Bíblia fala que tem o céu das aves. Temos o Ricardo balançou a cabeça aí porque ele sabe. É isso, né, Ricardo? Eu concordo geralmente com quase tudo que você está falando aí, porque você está falando o que eu entendo também. Fala na Bíblia lá que ele colocou as aves para voar sob o firmamento, né? Sobre o firmamento, então abaixo do firmamento, então nos céus abaixo do firmamento. Uma, uma altitude determinada para as aves, né? Para tudo, né? Tem determinação, como você mesmo disse. As máquinas, tem aviões que sobrevoam altitudes ali, por aproximadamente 11, 12 quilômetros, os voos comerciais, depois você tem os caças aí, os jatos, que atingem altitudes maiores, mais elevadas, né? Depois você tem aquelas, segundo a pseudociência fala aí, que tem satélites, né? Então tem que ser altitudes onde o ar é mais rarefeito, enfim, outras coisas aí, né? Então cada um tem uma determinação aí, tem o padrão para ele se mover ali. Sim, por isso que eu acho que essa questão de Enoque e de Elias tem muito a ver com isso. Sim, tem muito a ver com essa questão de você não entender de cara que isso aí
eles foram, né, para o céu do Criador, em forma, em carne, né? Eu já vi muitas pessoas falar, até pastores, né, falar que não, esses homens não provaram da morte, né? Esses homens não provaram da morte. Então, se eles não provaram da morte, eles foram para o Jesus céu, mentiu, né? pois é, Jesus mentiu. E é isso, a gente tenta desmistificar isso aí, né? É o que o Denis faz lá no canal dele. Por isso que os estudos dele são muito bom aí, né? Os estudos que ele traz ali. Denis, além disso aí que nós discutimos aqui, o que você traz mais lá no seu canal? Fala um pouquinho lá, porque tem bastante coisa, mas você poderia pontuar algumas coisas aí, assim, que gera muita dúvida, né? Minha, não só minha, mas de muitas pessoas que estamos ali acostumados a sentar numa cadeira, não estou criticando ninguém, tá, gente? Mas a gente está acostumado assim, né, Denis? Denis sabe disso. Chegar numa igreja, sei lá, em qualquer lugar, sentar na cadeira e ouvir, né? O que o reverendo, o que o pastor, o que o bispo, o padre está falando, e você voltar para casa e achar que aquilo ali está certo, né? Então, assim, eu quero perguntar para você se você pode pontuar aí quais os temas, né, no seu canal aí que você traz esse estudo aí e mostra que realmente não é assim, trazendo, como eu falei sempre ali, versículos e versículos. Ixi, tem vários assim, e pior que muitos polêmicos. Por exemplo, sobre Jesus vir nas nuvens, que não é literal, ele vir nas nuvens tem um significado naquele tempo, que inclusive tem várias passagens no Velho Testamento. Vir nas nuvens é vir com julgamento, vir com juízo, sentença, que inclusive o Egito também, Deus nem tinha Jesus ainda. Então no Egito, Deus ele veio nas nuvens contra o Egito, contra a Babilônia. Tem várias referências sobre isso. E não só isso, porque assim, eu estudei muito a história também, a cultura desse povo. Então, um exemplo que eu posso dar aqui também, que é clássico, acho que muitos vão conhecer também, é sobre Pedro negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Assim, durante muito tempo, eu mesmo acreditei que foi um galo, um galo mesmo cantando, e Pedro iria negar Jesus 3 vezes antes desse galo. Você, E você achou que foi o acho que você Cocoricó sabe dessa mesmo? história, né? Oi? Você riu porque acho que você já conhece a história, né? Então, o cantar do galo, na verdade, era um soldado que tocava uma corneta, que chamava de cantar de galo, e cantar de galo é um dos nomes de 3 períodos noturnos que havia. Então, um desses 3 noturnos é o cantar do galo. Então, antes desse período noturno, Pedro negaria Jesus 3 vezes. Até porque não tinha galo ali na região de Israel, né? Não tinha galinha. Então, assim, é muito bom estudar a cultura do povo para saber o que eles estão querendo dizer. Que nem em questão da mostarda, a fé sobre a mostarda. Então, tudo que a gente aprendeu foi meio que baseado na nossa cultura e não na deles. Por isso que tem muita coisa errada. Sobre o cantar do galo É, aí, eu já imaginei que seria mesmo o galo cantar. Não, mas todo mundo, eu aprendi assim também. E não, era um soldado que tocava a corneta, que era o segundo horário noturno, que era o cantar do galo. Chamava de cantar do galo, e o soldado também chamava o galo. Então, quando ele tocava, se dava início ao cantar do galo, que era um dos horários noturnos. É, tem muita é coisa que a gente. interessante, é interessante, é isso que você falou. Se você não pegar as escrituras sagradas e você também tentar entender o que se passava naquele tempo, a cultura, os costumes, você acaba tropeçando em coisas assim, muito fácil, talvez, se você se atentasse a isso, de você não cometer equívocos assim, né? Eu falei lá anteriormente assim que não, eu sou contra as pessoas, claro, ficar criando uma narrativa sem citarem os versículos, porque os versículos eles podem sim induzir você ter várias interpretações de forma equivocada, não é isso? Você pode sim correr esse risco.
Agora, eu só não concordo da pessoa, como eu falei para você, eu já vi muita coisa sobre Adão, tá? Muitas pessoas falando sobre Adão, sobre Sansão, sobre o próprio Enoque, sobre outros profetas aí, mas assim, a pessoa ela cria uma história, uma narrativa e é até bonita, tá? E é até muito bonita a história. Você ouve assim, como a gente, seres humanos, nós temos aquela coisa de você, a pessoa está contando a história e você não conhece a história, mas você vai criando as imagens na sua cabeça, você vai criando. Só que a pessoa ela não cita nenhum versículo. O que nós falamos aqui hoje, você citou deles aí, cada versículo específico, né? Você trouxe as lições dentro da Bíblia. Você não ficou criando histórias, né? Você não ficou criando histórias. Você tem que pegar os versículos e interpretá-los, né, de forma correta ou fazer uma investigação melhor. Como no caso que você falou do galo aí, o Ricardo até falou. Eu também acharia que era o animal, aliás, a ave lá, né? Eu acharia que era o galo mesmo, de verdade. E cantava. Mas você concluiu aí que realmente era o soldado, né? E isso aí, assim, eu só não leio o versículo agora também, que isso é muito fácil de achar. Você põe no Google aí, O, é cultura, então o, é aqua- muito fácil. o Aquário aqui, grande abraço, Aquário, ele até colocou o cantar do galo, muito interessante. Não, realmente, são coisas simples, né? Que tem dentro das escrituras sagradas. Por exemplo, tem gente que eu não sei se o Denis já viu falar dessa doutrina do trinitarismo, unitarismo. Já aprendi isso aí. Então, bem, então eu vou fazer uma pergunta direta para você aqui já, tá? Já que nós acabamos falando disso aí, como que é? Você é unitarista ou trinitarista? Como que é aí? Eu nem perco tempo com essas coisas, não. Que assim, segundo o estudo da Bíblia, o único motivo dessa doutrina de trindade é porque Jesus falou para batizar lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Só tem essa referência. Não existe referência depois do Novo Testamento, de Romanos para frente, e no Velho. Então, assim, era Deus e Jesus no princípio. Que assim, o Espírito Santo, no caso, né? Não Jesus de Nazaré. Então era Deus e o Espírito Santo. Então o Espírito se fez carne, que foi Jesus, morreu e depois voltou. Então, assim, o tempo todo é duas, só que uma se fez carne e nos ensinou o que nós deveríamos fazer. Então, e depois voltou. E isso em João fala que ele voltaria para se fazer morada, que nem está em João, Jesus mesmo ele fala: eu vou, mas voltarei para fazer morada em vós. E eu e o Pai, ele fala assim: eu e o Pai faremos morada em vocês. Jesus fala para os apóstolos. Então, assim, você vê que o tempo todo é dois, não é três. Então, existe um simbolismo que é que a gente vai entrar no outro assunto agora, que também vai estender, que assim, seria o dos batismos. Que também muitos religiosos pregam, mas que não tem mais, né? Em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, e Hebreus 9, versículo 10 e 11, fala que não tem mais, não é para lançar o batismo, porque foi imposto em um tempo oportuno de reforma. O apóstolo Paulo fala que o batismo ele anula a cruz de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso a partir do 17. Então, assim, aí batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também é outro significado, que aí também a gente vai entrar num. Então, assim, eu não perco esse negócio com trindade, essas coisas. É Deus Pai e Espírito Santo. E o Espírito Santo se fez carne e morreu e depois voltou, né, para o céu. E aí depois se voltou para fazer morada no homem. E hoje, pela fé, faz morada na gente. Então, assim, então você acredita que os três realmente são três pessoas diferentes? São duas, né? Não, eu não. O certo é duas, mas assim, é que eles falam Eu, pessoas para poder, né, dar um exemplo, algo, mas eu não costumo falar como pessoa, é Não, Deus e Espírito. porque eu já ouvi falar muito assim, ó, o Deus Pai, o Deus Filho Então. e o Deus Espírito Santo. Então, são três deuses aí.
Então, é por causa do batismo, né? Que é para batizar. Só que no batismo você vai ver que é só ali, nos evangelhos, só no batismo, na parte do batismo. Para frente não tem, tanto que Efésios, Paulo, ele fala que há um só Deus, uma só fé, um só batismo. E antes também não tem. Só que no Velho Testamento, como foi escrito em hebraico, você vai achar purificação e ablução. Os batismos, que iniciou no sacerdócio levítico, com Arão. Só que era bem diferente, mas aí com o tempo foi mudando tinha várias formas, né? Aspersão, ablução, lavagem do corpo ou de parte dele, né? Lavagem da mão, dos pés. Então havia várias formas de purificação. Certo. Eu não sei, Denis, se no seu canal lá eu não cheguei a ver isso aí. Se você tem alguns estudos sobre pré-tribulação, pós-tribulação. Rapaz, não tem estudo sobre os arrebatamentos e eu mostro lá que isso não são doutrinas bíblicas. Eu mostro em Apocalipse escrito, deixa eu ver, dá até para pegar aqui agora, falando que o povo, né, os cristãos, eles vão, vem o homem de branco e pergunta para João, e esses vestidos de branco, quem são? Aí João fala, não, eu não sei, tu sabes. Aí o ser, né, o anjo, o ser espiritual que estava falando com ele pela visão, fala assim, estes são os que veio da grande tribulação. Então não existe aqueles que foram tirados antes e nem depois. Isso não tem na Bíblia. Hoje, assim, eu estudei um tanto que hoje tem coisa que eu sei se está ou não está na Bíblia. Assim, lógico que eu tenho muito ainda para aprender, mas durante o tempo que eu estudei, coisas que eu mesmo procurei e aprendi na igreja, eu descobri que não está escrito. Por exemplo, a palavra arrebatamento da igreja. Isso não existe na Bíblia. Paulo, quando ele fala em 2 Tessalonicenses, lá ele fala, e nós, os vivos, seremos arrebatados. Ele fala os que ficarem. Os mortos serão ressuscitados, né? E vai subir, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ou seja, então eles vão ficar. Só que assim, é arrebatado depois que o corpo morre, né? O espírito é arrebatado para Deus. E assim, você não acha arrebatamento da igreja. Até porque Jesus, quando ele morreu e ressuscitou e foi para o céu, ali nenhuma igreja havia sido fundada ainda. Os apóstolos iriam começar a fundar a igreja a partir do Pentecostes, depois que eles recebessem o Espírito Santo. Aí eles iam dar início a espalhar o evangelho e a fundar as igrejas. Então, assim, é meio contraditório. Perfeito. Pois bem, Denis, é isso aí. A gente já chegou aí quase 2 horas de live. Ricardo quer falar alguma coisa aí, Ricardo? Não. Pode perguntar. Então. Se tiver uma pergunta aí, cabeluda, e sempre no canal sempre tem. Não tem jeito. Opa, chegou aqui também nosso querido amigo aqui, Dalton Cavalli. Grande Dalton Cavalli. Logo, logo eu vou chamar você aí pra a gente bater um papo aqui no canal, tá? É que tá meio conturbado aqui agora, mas eu falei tempos atrás aí e ele deixou aqui até uma mensagem aqui, né? Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará a todas as verdades. Vos fará lembrar tudo o que vos disse. João 14. Isso aí. Pois é. Quem nos ensina hoje é o Espírito Santo, né? Mas assim, eu vou depois convidar o Denis aqui para a gente tratar alguns assuntos também que ele traz no canal dele lá também. Melhor isso aí, porque tem, igual ele falou, isso aí você abre um leque e tem muita coisa para falar. E como o Denis, eu falei aqui, ele usa bastante versículos, né? A cada 3 palavras que ele faz, ele vai lá e mostra onde está isso aí. Eu vou trazer uma oportunidade aqui para a gente conversar mais sobre essas questões da Bíblia, assim, né? Essa live foi voltada mais para esses assuntos. E assim, eu queria então
já pedi pro Denis aí fazer as considerações finais dele aí, pra gente se despedir aqui. Depois eu queria também pedir pro Ricardo aí. Eu queria agradecer a galera do chat, o Dalton Cavalli que chegou aí. Obrigado, Dalton. Tá mandando aqui abraço para todos. Falou que só para esquentar a conversa, Dalton. Você já chegou na hora que a conversa estava quente, mas a gente já estava meio que se despedindo aqui. Mas obrigado aí, Dalton. Tirando do forno, né? Obrigado aí, Dalton, pela presença aí. Eu tenho o seu número aí, depois a gente vai entrar em contato aí pra gente marcar aí uma data aí pra gente bater um papo. Beleza? Eu quero agradecer o pessoal aí que passou pelo chat, tá? Pablo Bonerge com a gente aí direto. Ele fez um monte de pergunta aqui, cara. Pergunta não, né? Ele participando aqui do chat aqui. Não deu tempo eu colocar todas as mensagens dele, mas valeu. Mazola aí, que esteve presente. Deixa eu ver mais aqui. Subindo aqui. O Filosofia Terra Plana. Nosso amigo Rodrigo, Grilo MTB, enfim, o pessoal, todos que apareceram por aí, gente. Obrigadão por estar conosco aí, uma live diferente aqui, tá? Eu quero começar a trazer isso pro canal também, fazer uma coisa diferente de vez em quando do que a gente trata aqui sobre Terra Plana. Mas esses assuntos também é muito intrigante, muito importante. Então, Denis, eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí para a gente encerrar aqui. Depois eu também queria que o Ricardo fizesse as considerações dele aí. Então, a palavra é contigo aí. Então, eu queria agradecer você, né? É uma satisfação estar aqui no seu canal. E assim, porque é um assunto que é muito complicado. É que nem a Terra plana. Tem muitos que são contras e não aceita, sabe? Tem coisa que não aceita de jeito nenhum. Então, assim, quem for no canal, que tenha a mente aberta, tenta entender e ver, e principalmente verificar nas escrituras, ler também e estudar, que esse é o principal. Não é só ouvir e pegar para si, né? Ou não acreditar, ou acreditar no que falam, mas confiram mesmo se está lá ou não. E assim, é isso que eu queria agradecer muito você, muito obrigado, né, por ter trazido aqui no canal, querendo ou não estar divulgando também o meu canal, mesmo que seja um tema bem complicado. Muito obrigado. E assim, querendo ou não, ajuda a espalhar algumas mensagens e que as pessoas mesmo na verdade, eu queria mandar uma mensagem em que elas mesmo estudem, se dediquem à leitura das escrituras, não uma leitura superficial ou deixar que outras pessoas interpretem por elas, mas que cada um, porque o Espírito Santo está em todos aqueles que crê, que tem fé em Cristo. Então ele ajuda, ele ensina as pessoas. E se a gente deixar líderes religiosos que às vezes estão no sistema, não falo todos, não vou generalizar, porque tem alguns que são bons, mas que também foram enganados. Mas assim, muitos também sabem de algumas verdades, só que preferem fechar o olho e continuar com o seu sistema, que engana muitas pessoas. Então, que assim, cada um venha estudar, cada um venha ler e que tenha uma mente aberta para tentar entender todas as coisas. Se não concorda também, não tem problema. Sabe, é isso, Gilvan. Muito obrigado por. É uma satisfação estar aqui no seu canal, estar apresentando aqui um pouquinho daquilo que eu trago no meu canal. É com você. Tá ok. Ricardo? Valeu, Gilvan. Quero agradecer aí, muito obrigado. Nessa live aí eu fiquei um pouco mais de fora, porque assim, acho que quem tem um melhor domínio nesses assuntos, eu acho que tanto é aí o nosso amigo aqui, o Denis, quanto você também. Então eu passei um pouco mais a ouvir, a perceber, notar, assimilar, tentar deduzir o que pode ser, o que não pode ser. Então é melhor você ouvir do que, né, expor suas ideias, suas opiniões. É melhor a gente aprender um pouco mais ouvindo. Então, quero agradecer a todos aí que estiveram no chat acompanhando a sua live, os que vão assistir futuramente. Obrigado pela participação aqui com o Denis, contigo também mais uma vez, muito obrigado. E é isso daí, uma boa noite, um bom descanso e até uma próxima aí. Um assunto diferente, né, do assunto que a gente está acostumado a trazer, que é o Terra Plana. E isso é muito bom, é renovação, cara, de ideias, de conhecimentos.
Valeu. Valeu, Ricardo. É realmente, o que você falou aí o Provérbios de Salomão, o Eclesiastes, diz que realmente mesmo é melhor ouvir, né? É melhor você ouvir, seja pronto para ouvir, né? Na verdade, tardio para falar. Ou seja, sempre é bom você ouvir, né? Do que querer só falar. E, e assim, quero agradecer o Denis aí. É um privilégio aqui que o canal Sétima Visão está tendo aqui com a presença dele. Como eu falei, é um cara que eu acompanho aí, tem uns estudos assim magníficos, tá? A galera aí que não conhece o canal do Denis, vai lá conhecer o canal dele, porque eu tenho certeza que vocês vão sair de lá assim, riquíssimos, né, de informação, informações que vocês não acham por aí, né? Tanto é que o tema da live até que eu coloquei aqui hoje, que era o que não contaram aí, né? Para nós aí, né? Muitas coisas aí. Então lá, coisas que não contaram para você aí, você encontra lá no canal do Denis. É um canal que eu já acompanho bastante tempo e eu tenho aprendido muito essa questão. E tanto é que é uma questão que eu vou começar a trazer aqui para o canal, porque é muito interessante, né? A gente discutir isso aí. Então, assim, Denis, é uma satisfação assim enorme, cara. Poder contar com você aqui nessa live aqui, a gente bater esse papo aí, conversar sobre sistemas polêmicos, né? Aí, for para a gente trazer aqui as mesmas coisas que se aprende quando você senta na igreja, na escola dominical, no catequese lá da igreja, talvez não é interessante, mas quando você traz algo assim que você estudou fora do sistema, né? Do sistema ali tudo já prontinho da maneira que eles querem trazer para você, se torna interessante. Então, muito obrigado aí pela sua presença. Eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades aí para conversar mais. Ricardo, né? Meu caro colega aí de bancada aí, é sempre aí presente quando eu quero contar com a presença dele aí para dar os pitacos, né? E eu já falei para ele que só a presença dele aí na bancada aí já melhora, já eu fico mais à vontade, porque às vezes sozinho assim, eu não gosto de fazer lives assim, às vezes com uma, duas pessoas, eu gosto de ter uma outra pessoa, e dentro daquilo que a gente pode, a gente participa e tal. Esse também não é um tema meu assim, muito conhecedor desse tema, mas eu estou estudando para me aprender bastante sobre isso aí, chegar aí pelo menos aí uns 2% aí dessa bagagem que o Denis tem, tá? Assim também como o Ricardo aí também, né? E com certeza vai estudar também. Então, assim, eu quero encerrar por aqui, tá? Agradecer mais uma vez aí a galera do chat aí, que esteve junto conosco aí, todos que apareceram por aqui, que deixaram as suas mensagens, fez as suas perguntas aí. Quero agradecer aí. Então, gente, é isso aí. Boa noite para vocês, tá? E satisfação aí mais uma vez. Grande abraço aí. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Salve, salve aí a todos. Ricardo, valeu, Ricardo.